Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a mais uma aula, onde hoje eu vou te ensinar, gente, o que fazer quando você tiver que tomar uma decisão financeira difícil e não souber. Aline, me salva, por onde eu começo? A gente vai falar sobre isso. E por que eu acho importante eu trazer aqui um tema para vocês de uma aula sobre como tomar decisões financeiras difíceis? Justamente porque é no momento de decisão que o nosso destino é traçado. E muitas vezes a gente faz uma decisão errada, a gente escolhe pela emoção, a gente escolhe porque está de cabeça quente, a gente escolhe porque está com raiva, sei lá, a gente escolhe por um monte de coisa e a gente, quando vai ver depois, acaba ficando, sei lá, com uma batata quente na mão só porque não pensou muito bem naquilo que escolheu. Então, hoje eu vou aqui te mostrar como é que você pode usar uma técnica de coaching, tá? Uma técnica que eu uso no coaching financeiro para poder te ajudar a tomar decisões mais assertivas. A gente sabe que a gente nunca tem certeza absoluta de tudo, mas a gente sabe também que se a gente não pensa e não avalia todas as possibilidades, a possibilidade de você errar na decisão é muito grande. E quando a gente fala de decisão, tem algumas decisões na nossa vida que a gente toma decisão todo dia, né? Por exemplo, eu compro ou não compro essa roupa? Eu vou no mercado X, eu vou no mercado Y. Eu coloco álcool ou gasolina no meu carro. São decisões que têm um impacto financeiro, tem, mas não é um impacto gigantesco, né? Então, por exemplo, imagina que você está aí na dúvida se você compra aquele sapato ou não compra aquele sapato. E aí você decide comprar o sapato. Tá, você comprou o sapato, você vai ter uma conta para pagar, você vai ter alguns meses, talvez, se você parcelar, você vai ter umas parcelas para frente, mas acabou ali, acabou. Né? Ai, Aline, eu tô aqui na dúvida se eu vou num restaurante caro ou se eu como em casa. É uma decisão que, claro, se for recorrente, vai impactar no teu orçamento? Vai, mas não é uma decisão que você não consiga mudar. Você pode mudar a qualquer momento. Então, eu decidi hoje ir para um restaurante caro. Aí chegou mês que vem, eu vi que aquele restaurante não está cabendo no meu bolso, o que eu faço? Eu paro de ir para aquele restaurante e vou para outro. Então, é natural, dá para mudar. Mas tem decisões que não dá para mudar. Tem decisões que, se você tomar, mesmo que você queira voltar atrás, as consequências são muito grandes. Então, são para essas decisões que eu acredito que seja muito importante você usar essa técnica que eu vou te ensinar para que você aprenda a tomar decisões assertivas. Então, o que acontece? Vamos imaginar uma decisão aí que vai te custar mais tempo, né? Por exemplo, eu troco de carro ou não troco de carro? Imagina que você tem um carro, seu carro está quitado, mas não está novinho, mas está quitado, e aí você decide trocar de carro. E aí pega um carro mais caro, financiado e vai assumir um monte de prestação. Você vai ter um impacto na tua vida essa decisão. Não é assim, se semana que vem você desistir do carro e devolver, você vai perder dinheiro, porque você comprou um carro zero. O carro, depois que ele sai da concessionária, ele não tem o mesmo preço. Mesmo que você tenha comprado um carro usado, você comprou na concessionária, quando sai de lá, está parcelado, está financiado. Será que eu vou perder dinheiro na hora que eu devolver? Então, são coisas que não dá para você fazer essas decisões sem pensar antes. Não dá para tomar esse tipo de decisão sem analisar, sem avaliar. E aí, muita gente, na hora de tomar a decisão, usam, né, algumas estratégias aí que é do senso comum. Então, quais são as principais estratégias? Primeiro, pedir conselho. Né? Então, aí você chega lá para o teu amigo e fala assim, poxa vida, eu não sei se eu troco meu carro, poxa, eu não sei que carro que eu compro, aquela parcela ali até cabe no meu orçamento, mas não estou muito certo disso. Você tem essa opção. Muita gente vai fazer isso. Muita gente vai pedir conselho aos pais. E é ótimo pedir conselho aos pais, né? Mas nem sempre os seus pais entendem naquilo que você está falando. Então, por exemplo, você pode, de repente, pedir conselho para o teu pai sobre abrir um negócio ou não. E ele nem conhece aquele negócio. Então, ele pode falar assim, vai lá, abre. Vai dar certo. E você ir abrir e quebrar a cara. Ou ele pode falar, não abre isso não se mete em encrenca que vai ser pior. E você não abrir e perder uma grande oportunidade. Então, cuidado para quem você está pedindo conselho, tá? Porque a pessoa não é obrigada
a saber tudo para te aconselhar. Ela vai te aconselhar com o que ela acha, com o que ela pensa, com o que ela está sentindo naquele momento. A pessoa às vezes fala assim, eu estou sentindo uma coisa ruim, melhor você não ir. Então é o quê? É pressentimento, é intuição. Isso tudo pode valer? Pode valer, mas a gente tem estratégias melhores, validadas, para que você consiga tomar a decisão mais assertiva, tá? Outra coisa é pedir conselho para o marido ou para a esposa. Então, vamos imaginar que você está aí querendo trocar de carro. Aline, é importante falar com o marido ou com a esposa. Sim, nesse caso, você não vai pedir conselho. Você vai ter que tomar uma decisão junto com o seu marido ou com sua esposa, porque isso vai impactar as finanças do casal, tá? Então, é importante você prestar atenção nisso. Agora, imagina que você está lá, precisa tomar uma decisão que você nem casado é, você tem que tomar uma decisão e aí você vai lá e pede opinião da sua namorada, do seu namorado. Naquele momento, ele não está ali isento. Ele está ali pensando nele também. Então, talvez você fale assim para sua namorada: estou pensando em trocar meu carro, vou entregar aquele, vou financiar o resto. Se ela gosta de carro novo, ou se ele gosta de carro novo, o que ele vai falar? Isso mesmo, vai lá, troca, você merece, né? Vai ser ótimo para a gente viajar, tal, tal, tal. E aquela decisão ali, aquele conselho, ele está muito mais baseado numa emoção, no incentivo, do que em fatos reais. Porque até agora, ninguém sentou para fazer conta. E isso que é o perigo. É isso que eu estou querendo chamar a tua atenção, tá? Outra forma que as pessoas usam para poder fazer escolha é orar ou rezar e pedir um sinal a Deus. E falar assim, Deus, vamos lá. Se for para eu trocar de carro, amanhã vai amanhecer chovendo. Aí a pessoa vai, dorme, aí acorda, abre a janela. Ih, tá chovendo, é pra eu trocar de carro. Gente, pelo amor de Deus, né? Não é possível. Imagina, você tá pedindo para Deus para se chover, você trocar de carro, o outro tá pedindo para Deus para se chover, é para ele casar com a fulana de tal, o outro para se chover, é para ele mudar de emprego. Aí choveu. Aí vai que para você não é para trocar o carro, mas para o outro é para ir. E aí Deus faz o quê? Chove só em cada casa? Sabe, a gente tem que ter maturidade para entender isso. E aí eu não estou falando, não estou aqui sendo contra você buscar a vontade de Deus. Pelo contrário, eu acho que a gente sempre tem que buscar a vontade de Deus, mas de forma adulta, de forma consciente, não de forma irresponsável. Porque tem muita gente que toma decisão de forma irresponsável e depois culpa Deus. Não, mas eu orei. Eu orei, falei para Deus e no outro dia choveu e aí eu troquei de carro e agora eu estou endividado. Quem tomou a decisão foi você, não foi Deus, não. Não foi a culpa em Deus, que não foi ele, tá? Aline, é porque eu fiz tal coisa e recebi um sinal. Tudo bem, mas você tem que assumir a sua responsabilidade. Você tem que entender que nós temos livre-arbítrio. Se não fosse por isso, Deus não tinha dado livre-arbítrio para cada pessoa, tá? Então, você pode buscar a orientação de Deus, você pode rezar, você pode orar, você pode e deve buscar a orientação de Deus, mas você não pode embasar a tua decisão, a tua escolha numa atitude imatura, tá? Então, muito cuidado com isso, tá? Outra coisa que as pessoas buscam, resposta no Google. Então, a pessoa vai lá no Google e fala assim, financiamento de carro, fazer ou não fazer. Aí aparece um vídeo para ela. Você deve financiar o seu carro? Aí a pessoa que está gravando o vídeo fala assim, ó, sim, você deve financiar o seu carro, porque o seu carro vai ficar muito melhor, porque você vai ter mais prazer na vida, porque o seu carro nunca mais vai quebrar. Você, opa, eu vou trocar de carro. Aí você não viu lá que quem falou que era para trocar de carro era a youtuber que estava sendo patrocinada pela aquela empresa de carro que vende carro, tá? Não, Aline, botei lá e estava escrito assim, não compre um carro, invista o teu dinheiro no fundo de ações tal, 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 tal. Então não é para comprar o carro, não. Aí você não pesquisou, não foi ver que aquela pessoa que está te aconselhando a não comprar o carro e comprar o fundo tal, ela está sendo patrocinada por aquela instituição. Então você precisa ser, não tem para onde fugir, você precisa ser responsável pelas suas escolhas, você precisa ser adulto
E aí eu acredito que a gente precisa aprender, na verdade, a gente precisa ensinar, né? A gente precisa ensinar os nossos filhos a tomar decisões. Muitas vezes o pai toma decisão para o filho a vida inteira e o filho cresce com esse padrão. Ele nunca consegue tomar decisão. Então, tudo que acontece, ele fica esperando que alguém tome decisão por ele. Na fase de criança, vai ser os pais. Aí, às vezes, na adolescência, vai ser os amigos ou o namorado. Aí, na fase adulta, vai esperar outra pessoa, o blogueiro, a blogueira, o youtuber, o pastor, o conselheiro, o amigo, enfim. Fica sempre esperando a validação de outra pessoa. E isso não é o que vai te levar para onde você quer. Se você quer ir, se você tem clareza de para onde você quer ir, você tem que ser maduro na hora de fazer a sua escolha. Principalmente em relação a dinheiro, as nossas escolhas, elas influenciam muito. Tendo muitos clientes que ficam com problemas por anos, com situações que se endividaram e não estão endividados devendo, mas que assumiram compromissos financeiros longuíssimos e que, se abrirem mão desses compromissos, vão perder mais dinheiro ainda. Então, a pessoa fica assim, ó, entre a cruz e a espada, né? Eu largo esse investimento que eu estou fazendo, esse compromisso que eu assumi e perco o que eu já paguei? Ou eu continuo até o final e mantenho esse prejuízo para tentar recuperar mais tarde? Então, é muito mais fácil você gerenciar isso antes, na hora que você está fazendo a escolha, do que você assumir um compromisso sem pensar antes, sem avaliar antes, e depois ter que bancar a sua escolha. Porque é exatamente isso, tá? A gente sempre banca as nossas escolhas. Toda vez que você faz uma escolha pela emoção, no impulso, sem pensar, vai ter um preço. E eu não estou dizendo que, às vezes, a gente faz tudo certinho e se arrepende. Tá tudo bem. A gente nunca tem certeza absoluta de tudo. Mas se você aprende técnicas melhores para poder fazer essa análise, vai ser muito mais fácil depois. Então, agora eu vou te ensinar 3 passos que você precisa. São os 3 primeiros passos que você precisa saber antes de ir para a estratégia que eu vou te ensinar, tá? Então, quais são os 3 primeiros passos? Primeiro, essa decisão, ela depende só de você ou tem outras pessoas envolvidas? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Se ela depender só de você, você vai seguir para o que eu vou te ensinar. Mas se ela não depender só de você, você vai para o passo 2. Se tem outras pessoas envolvidas, elas precisam participar desse processo, dessa estratégia que eu vou ensinar para você. Tá? Então, já coloca aí na sua cabeça. Terceiro, você e as pessoas envolvidas precisam estar abertas para avaliar todas as situações. O que eu estou querendo dizer com isso, com o passo 3? Nada de mimimi. Você tem que ter uma conversa com a pessoa e explicar para ela, olha, a gente tem aqui uma decisão importante para fazer, a gente vai usar uma estratégia para a gente analisar quais são as melhores alternativas que a gente tem e a gente precisa ter liberdade para ser sincero. Se não tiver essa liberdade na hora de colocar os pontos que você vai aprender aqui comigo, vocês vão ficar, tipo, fingindo para não desagradar o outro, e no final da história não vai chegar a uma conclusão certa. A condição para que você chegue a uma conclusão certa é que você seja sincero nas suas respostas, combinado? Então, esses 3 passos. Primeiro, depende só de você? Se depender só de você, vai logo para a estratégia. Não depende só de mim. Tem outras pessoas envolvidas também. Então, essa pessoa tem que ser convidada a participar, ela tem que participar com você do processo. Terceiro, todo mundo tem que ter direito de falar. É muito legal, assim, né? Legal nada, né, gente? As pessoas fazem isso, mas é curioso quando as pessoas convidam outras para participar de uma decisão, mas a outra não pode falar nada. Então, não é uma decisão conjunta, né? Você só quer que a outra pessoa escute o que você quer falar. E não é esse o objetivo. O objetivo é que a gente consiga usar essa estratégia de forma que todo mundo consiga falar e que você consiga olhar para aquele panorama e tomar a melhor decisão. Combinado? Ó, primeira coisa que você vai fazer é que você vai pegar uma folha em branco, tá? A minha folha tem um trequinho escrito atrás aqui, porque eu estou usando ela só para ilustrar. Então, você vai pegar uma folha em branco e você vai dobrar ela no meio. E vai dobrar ela aqui de novo, tá? Então, você vai dobrar ela em 4 partes. Dá para fazer isso também num quadro, dá para fazer isso numa cartolina,
Dá para fazer isso numa folha de papel sem precisar dobrar. Eu tô dobrando aqui só para poder marcar, tá? Então, abri aqui, ó, e marquei, ok? Então, tá aqui marcadinha. O que eu vou fazer? Eu vou colocar situação 1 em cima, tá? E eu vou pegar um exemplo real para poder te ajudar na hora de entender. E aí, para você fazer, você só vai transportar a minha situação real na sua situação. Então, a primeira situação que eu vou colocar aqui, ó, é comprar um apartamento financiado, tá? Um imóvel financiado. Isso é uma dúvida muito comum que as pessoas têm. Financiado. Ok. Coloquei aqui, ó. Então, essa é a situação número 1, tá? Aqui, ó. Comprar um apartamento financiado, tá? Aí, o que eu vou fazer? Lembra que tem uma marcação aqui que eu já marquei? Então, eu vou dividir aqui nessa marcação, que eu fiz isso porque, né, para ficar bonitinha. Então, eu usei a minha caneta aqui, ó, e dividi. Aqui só para vocês verem. E aqui no primeiro quadrante, debaixo do que eu coloquei, que é comprar um apartamento financiado, eu vou colocar aqui ganho. Tá? Eu vou escrever ganho. E o outro, eu vou escrever perda. Tá? Então, aqui eu escrevi ganho e aqui eu escrevi perda. E agora, o que eu vou fazer? Imagina que primeira possibilidade, sou só eu e eu tenho que decidir sozinha. Esse apartamento é meu, eu não sou casada e quero financiar um apartamento para ter um imóvel para mim. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou anotar o que eu ganho quando eu compro esse apartamento. E aí, vamos lá, é uma situação hipotética aqui, tá, gente? O que eu ganho? Ah, eu vou ter meu imóvel próprio. Então, eu vou colocar aqui, ó, imóvel próprio. Ah, eu vou ter liberdade. Vou ter liberdade. Legal, tô escrevendo, hein? Eu vou ter um patrimônio. Eu vou ter um patrimônio, vou começar a construir um patrimônio. Ah, eu vou poder fazer obra e deixar o apartamento do meu jeito. Então, eu vou colocar aqui, ó, do meu jeito. Ok. O que mais que eu ganho quando eu compro um apartamento financiado? Aí eu não sei. Você pode colocar uma lista, isso é muito pessoal, tá? E vai ter uma lista lá gigantesca, você vai escrevendo tudo. Ah, não, Aline, eu não sou sozinha, eu tenho esposo, eu tenho esposa, e a gente tem que tomar essa decisão de comprar ou não um apartamento financiado juntos. Então, o que você faz nessa hora? Você vai lá e coloca, você pergunta para um. Vamos imaginar você fazendo, tá? Se você é o coach que está fazendo, você vai perguntar primeiro para um, depois para o outro. Mas se você é a própria pessoa, você está se auto-aplicando essa estratégia, essa ferramenta de coaching, você vai primeiro perguntar para outra pessoa. Fala aí, marido, fala aí, esposa. O que a gente ganha quando a gente compra esse imóvel financiado? E aí a outra pessoa vai falando, você vai escrevendo. Cuidado! Nessa hora, não é para você debater. A pessoa fala assim, eu ganho liberdade. Você, ganha liberdade nada. Que liberdade o quê? Vai ter uma conta para pagar. Não é essa hora. Essa hora é a hora da pessoa descarregar. Falar tudo o que ela acha, tá? Essa é a hora da pessoa descarregar, falar tudo o que ela acha. Então, tudo que ela falar, você vai anotando aqui. Quando ela terminou de falar, se a gente está fazendo com dupla, terminou a primeira pessoa de falar, vai vir a segunda. Aí vamos imaginar que sou eu que estou escrevendo. Então, eu vou colocar a minha opinião também. Então tá bom. Eu acho que, além disso que você já falou que a gente ganha, eu acho que a gente também ganha praticidade. Vou imaginar, tá, gente? Aqui, ó. A gente ganha praticidade porque esse apartamento vai ser pertinho do trabalho. Então, a gente ganha praticidade. Eu também acho que a gente vai ganhar... eu acho que a gente vai ganhar independência. Porque a gente vai sair de perto da casa da minha mãe e aí a gente vai poder viver uma vida mais independente. Enfim, as duas pessoas vão falar. Aline, mas e se é uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 filhos adolescentes? A mesma coisa. Chama os filhos adolescentes também para poder falar sobre isso. Porque é uma decisão que vai impactar a vida da família toda, tá? Então, vocês foram lá e falou. Tá bom, agora aqui, ó, eu tenho uma lista de ganho.
tá? Então, vocês estão vendo aqui que eu tenho uma lista de ganho. A minha lista podia ser muito maior, podia ser menor, não importa. Mas eu tenho uma lista de ganho. Agora, eu vou fazer uma lista de perda. Vamos lá, então. O que eu perco quando eu compro um imóvel financiado? Putz, Aline, é muito difícil. O que perde? A gente sempre ganha alguma coisa e perde alguma coisa. O que você ganha e o que você perde quando você compra? Então, vamos lá. Perda. O que você perde? Vamos ter uma prestação para pagar. Então, isso é um ponto de perda, né? Uma prestação para pagar é mais uma conta em casa. Essa conta, da onde vai sair esse dinheiro? Esse dinheiro já está sobrando ou ele vai ter que sair de algum lugar? Não, ele vai sair de algum lugar, sim, porque não está sobrando, não. A gente vai ter que reduzir despesa. Então, a gente vai reduzir o quê? Acho que a gente vai reduzir lazer. Então eu já vou escrever aqui, ó. Redução do lazer. Quanto mais específico você for, melhor, tá? Então, imagina que esse redução do lazer para essa família significa não viajar no final do ano. Então, quer dizer que se a gente comprar esse apartamento financiado, pelos próximos anos, a gente não sabe muito bem quantos anos, mas pelos próximos anos a gente não vai mais poder viajar no final do ano. Vai ter que abrir mão da viagem no final do ano. Então, já começou, ó, já viu como é que começa a modificar a decisão? O que mais que a gente vai ter que abrir mão? Eu acho que a gente vai ter que abrir mão de jantar no restaurante no final de semana. Então a gente vai ter que abrir mão de restaurantes. Tá, então eu tô anotando aqui. Restaurantes. O que mais que a gente perde? A gente vai ter um compromisso e a gente não vai poder se mudar. Por quê? Porque a gente vai ter um apartamento comprado, pagando prestação e tal. Eu não posso deixar esse apartamento fechado. Então a gente vai ter que manter a moradia no mesmo lugar. Tá? Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente perde, tá? Para cada pessoa é uma coisa, tá, gente? Vou colocar aqui que perde liberdade. Não, então a gente perde a liberdade de morar em qualquer lugar. Então tá, porque com aluguel você pode se mudar praticamente a hora que você quiser, né? Claro que tem as questões contratuais, mas são muito menores do que quando você tem um financiamento de 20, 30 anos. Então, olha só, vamos lá. Ganho e perda. Eu tenho duas situações agora, certo? Então, quando eu tenho duas situações, eu já começo a fazer uma análise. Mas eu não paro por aqui. Eu vou pegar aqui, ó, a situação. Lembra que eu falei que era a situação número 1? A situação número 1 era comprar um apartamento financiado. A situação número 2 era não comprar o apartamento. Tá? Porque como a pessoa não tem dinheiro para pagar à vista, ou a situação é compra o apartamento financiado ou não compra apartamento nenhum. Mas aí eu vou fazer a mesma coisa. O que eu ganho quando eu não compro o apartamento? E o que eu perco quando eu não compro o apartamento? E aí é a mesma coisa. Quando vocês ficam vendo eu fazendo sozinha, é meio esquisito, né? Porque é como se fosse uma conversa de mim comigo mesma. É uma meia loucura minha. Mas quando você faz isso com outra pessoa, e até porque eu tô aqui conversando com você, ensinando, quando você faz isso sozinho ou com outra pessoa, fica muito mais fácil de poder entender. Por quê? Porque são coisas do seu dia a dia. Coisas que fazem parte daquela decisão difícil que você tem que tomar. Então, vamos lá imaginar o que eu perco se eu não comprar o apartamento. Não, primeiro, o que eu ganho? O que eu ganho se eu não comprar o apartamento? Eu ganho... eu fico com uma folga financeira. Então tá. Eu vou ter uma folga financeira. Porque o financiamento ia pesar mais no orçamento do que o aluguel, né? Então tá. O que mais que eu ganho? Eu ganho a flexibilidade de poder mudar para qualquer lugar. Flexibilidade. Boa. O que mais que eu ganho quando eu não compro apartamento? Eu ganho uma tranquilidade, porque eu não conseguiria dormir sabendo que tem lá 30 anos de boleto para poder pagar. E aí, por aí vai. A pessoa vai falando o que ela ganha. Mesma coisa, tá? Uma pessoa sozinha, é só o que ela pensa. Tem duas pessoas envolvidas, cada um vai falar o que ganha, o que perde. Tá? Tem 4 pessoas, a mesma coisa. É uma decisão financeira da tua empresa,
a mesma coisa que você vai fazer. É uma ferramenta simples, olha só. Você só vai dividir a tua folha em 4, depois você vai abrir e vai marcar essa cruz aqui no meio e vai colocar a primeira situação, a segunda situação, vai listar ganho e vai listar perda. Vamos lá para a outra parte da perda. O que eu perco quando eu não compro o apartamento? Aí eu perco a oportunidade de mudar, por exemplo. Eu perco a oportunidade de uma promoção. Vamos imaginar que esse imóvel está na promoção. É estranho a gente falar que tem um imóvel na promoção, né? Mas às vezes é um imóvel que está sendo feito na planta e ele vai ser mais barato. Às vezes é um imóvel que está sendo leiloado e aí também vai ser mais barato. Às vezes é um imóvel que alguém está precisando vender para fazer dinheiro rápido. Então, vamos colocar aqui como se fosse uma promoção que eu estou perdendo, tá? O que mais que eu perco quando eu não compro o imóvel? Talvez eu chegue à conclusão que eu não perco mais nada. Ok. Agora eu tenho uma ferramenta, eu tenho uma análise para fazer, tá? Então, nessa análise, eu sei que se eu comprar um apartamento financiado, eu tenho isso tudo aqui de ganho, mas eu tenho isso tudo aqui de perda. E quando eu não compro o apartamento, eu tenho menos ganhos, mas eu também tenho menos perdas. E agora? Como decidir? Como é que decide essa história? Olhando para isso tudo e pensando, o que mais aqui vai impactar a nossa vida? Tá? Então, o impacto de ter prestação para pagar, reduzir o lazer, não viajar mais no final do ano, não ir mais para o restaurante, ele é maior ou é menor do que construir um patrimônio, poder decorar do seu jeito, tá pagando o imóvel próprio? Qual que é maior? E aí, gente, não tem decisão certa, absoluta para todo mundo. Porque a decisão ela vai ser certa para cada família. Vai ter família que vai pegar e vai falar assim: não, não vamos comprar, não tem condições, não dá para cancelar a viagem de final de ano, é a viagem família, a gente adora fazer isso, a gente sempre fez isso. Não dá para deixar de comer no restaurante. Se for assim, a gente vai abrir mão de tudo na nossa vida para pagar essa prestação. Não vamos fazer prestação agora. E aí decidiu, tá? Ou então pode acontecer o contrário, a família pegar e falar assim: ah, não, tá tudo bem, parar de viajar, parar de ir para o restaurante. Na verdade, dá até para cortar a internet aqui em casa, desde que a gente tenha o nosso próprio imóvel. E aí, qual é a decisão mais assertiva? Comprar o imóvel parcelado, financiado, tá? Agora, Aline, a gente está falando só das questões práticas, mas e na hora da questão financeira também? É a mesma coisa. Então, vamos imaginar, a gente vai pegar aqui e vai colocar agora, embaixo de cada uma delas, um cifrãozinho, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, um cifrão aqui e um cifrão aqui. Que quer dizer o quê? O financeiro. Então, vamos lá. Se eu compro um apartamento financiado, quanto que ele me custa? Gente, vou chutar aqui, tá? Imagina que esse apartamento financiado, a pessoa vai pagar uma prestação de R$1.000. Ela está pagando uma prestação de R$1.000. Ah, é só isso que ela vai pagar? Não, ela também tem o condomínio, tem IPTU, tem... Então, vamos imaginar que o condomínio seja 400 e o IPTU dela seja 100, tá? Então, condomínio, IPTU. Tá. Por que eu não fiz essa conta antes? Porque eu não quero que você faça a decisão só baseada em valores. E muita gente erra com isso. A pessoa olha lá, esse aqui é o mais barato, vou por ele. Só que não. O financeiro ele vem depois. Primeiro você tem que entender o que é mais importante. Depois você entra para o financeiro, tá? Então, eu somei aqui, na primeira opção, que é comprar um apartamento financiado, isso vai me custar R$1.500 mês. Tá? R$1.500 mês. E aí, e no outro? Se eu não compro o apartamento financiado, então vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui um cifrãozinho, não comprar o apartamento, no ganho, né? Então, eu tô aqui. Quanto é que me custa se eu não comprar o apartamento financiado? Ah, imagina que o aluguel do imóvel seja R$800
tá? E tenha mais R$200 de condomínio, tá? Imagina que o condomínio é R$200 e o aluguel seja 800, então condomínio. E o IPTU, vamos colocar que o IPTU seja 50. Ok, IPTU. No final das contas, eu tenho uma despesa aqui de 1.050, tá? Então, vamos lá. 1.050 no aluguel, 1.500 pagando prestação, tá? Essa aqui que é a realidade. Nossa, Aline, aqui é mais vantagem porque está pagando menos. Não, aqui é mais vantagem porque a pessoa está acumulando patrimônio. Quem é o certo, quem é o errado? Depende muito. Depende, porque lembra o que eu estava falando com você? Se você tomar uma decisão hoje, isso vai impactar a tua vida lá na frente. Então, o que você vai ter que olhar? Bem, eu vou comprar esse apartamento financiado hoje. Aonde eu quero estar daqui a 5 anos? Se a resposta for eu quero estar morando em Dubai, a melhor opção não é você financiar o imóvel, é você continuar pagando aluguel e reinvestindo a diferença. Então, já que você iria pagar R$1.500 aqui, você paga 1.050, que sobra 450, você investe. Ah, você pode fazer ainda melhor. Ao invés de pagar um aluguel de 800, você pode reduzir, você pode não comprar o apartamento financiado, reduzir o de 800 e para um outro imóvel que te custe 600, que tem um condomínio mais barato e mantém lá o IPTU, vamos imaginar. E aí, ao invés de ter 1.050, você vai ter R$750 de despesa. Olha só, metade do valor desse. E aí a outra metade, o que você vai fazer? Gastar? Comprar sorvete? Não. Você vai fazer o quê? Você vai investir. Então, quando você tem que tomar uma decisão financeira assertiva, você precisa fazer conta, mas antes de fazer conta, você tem que entender o que isso vai te custar, que não é dinheiro, tá? Aí agora vamos lá falar sobre a perda financeira, né? Então, quando você compra um apartamento financiado, quanto que você está pagando de juros? Aí, é claro, vai ter que ir lá para a simulação, vai ter que pedir, se você está financiando com o banco, vai ter que pedir a menina lá que está financiando para te fazer uma simulação. Você pode pegar um aplicativo no celular, a gente tem um aplicativo do Banco Central, você vai lá e joga as taxas, né? 30 anos pagando R$1.000 por mês, com a taxa tal, quanto dá isso? Aí você vai ver lá no montante. Então, você vai chegar a uma conclusão de que, vamos imaginar, que você vai estar perdendo R$150 mil, ó, R$150 mil nos anos, lá nos 30 anos que você estiver pagando, tá? Tô dando um chute aqui. Por quê? Porque você está pagando isso aqui de juros. Agora, e se a gente pegar esses 150 mil e dividir lá por todos os anos? Será que é o mesmo de pagar o aluguel? Pois é, talvez seja. Então, você precisa fazer essas análises para poder chegar à conclusão de que você está fazendo uma escolha assertiva, tá? Que você está acertando na hora de escolher. E aqui, ó, quando eu não compro apartamento, quanto que eu posso perder? Não sei. Imagina que você não compra o apartamento, fica morando a 2 horas do teu trabalho e todos os dias você está perdendo 2 horas na ida e 2 horas na volta. O que você vai fazer? Você vai lá e vai calcular. Quanto custa a sua hora hoje? Imagina que a sua hora hoje custe R$200. Aí você vai lá e vai colocar R$200. Eu estou gastando 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Isso quer dizer que eu estou perdendo aí R$400 por mês. Só porque eu não tomei a decisão de repente, trocar de casa por uma casa mais perto do trabalho. Então, é isso que você precisa fazer para você conseguir tomar as decisões mais assertivas e com menos medo. Porque quando você tem medo, parece que o medo paralisa, né? Então, você não consegue nem mais tomar decisão. Você tem que se livrar do medo
para poder tomar decisões. Então, na hora de tomar uma decisão financeira, quanto mais elementos você tiver para embasar essa decisão, vai ser melhor. Só que não adianta você ter elementos na tua cabeça. Não sei se isso já aconteceu com você. De repente, você tá assim, em casa e precisa tomar uma decisão e você fica assim, e aí, o que eu faço? Não, mas se eu fizer isso, vai ser bom. Mas se eu fizer aquilo, vai ser ruim. Mas se eu fizer tal coisa, vai ser bom por outro lado. Mas se eu fizer tal coisa, não, mas por outro lado vai ser ruim. A nossa cabeça, ela fica no ping-pong louco. Então, você precisa fazer o quê? Parar, coloca a cabeça no lugar e pega o papel e anota. Porque é muito mais fácil. Olha só agora o que a gente tem aqui, ó. Se a pessoa comprar um apartamento financiado, ela vai ter um monte de prestação para pagar, sei lá quantas, vai ter redução do lazer, não vai mais poder viajar no final do ano, pelos próximos 5 anos, por exemplo. Não vai mais poder ir para restaurante no final de semana, vai ter que comer em casa. Não vai poder ficar se mudando, vai ter que manter no mesmo lugar. E vai pagar 150 mil reais de juros nesse apartamento. Tá? Então, se ela comprar, ela tem isso tudo. Só que ela vai ganhar, vamos lá, ela vai ganhar seu imóvel próprio e um possível patrimônio. Será que essa perda aqui, essa ganho? Será que esse ganho aqui, ele é superior às perdas que ela vai ter? Para algumas famílias sim, para outras não. Mas ela vai tomar decisão. E aqui a mesma coisa. Se ela não comprar, ela vai ter alguns ganhos. Ela vai ter a folga financeira, então ela vai ter dinheiro para investir, ela vai ter flexibilidade, vai poder morar onde quiser e vai ter tranquilidade, não vai ter um monte de conta para pagar. E ela vai perder aquela oportunidade de se mudar naquele momento. Mas ela pode se mudar depois ou vai acabar todos os apartamentos da vida? Não vai acabar todos os apartamentos da vida, né? Então, a gente não vai comprar agora o apartamento financiado, a gente vai esperar mais um pouco, a gente vai aproveitar aquele dinheiro para poder fazer uma reserva maior, investir melhor, e aí, um pouquinho mais para frente, a gente decide. Vocês percebem como que é diferente quando você coloca tudo no papel, do que quando você fica só no ping-pong, vai lá, vai cá, vai lá, vai cá. Eu fiz isso quando eu quis me mudar de casa, né? Eu morava numa casa e eu queria morar mais perto da escola dos meus filhos. E eles não queriam mudar porque a nossa casa era grande e tal, eles gostavam muito. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um almoço de família, peguei um quadro branco, fiz exatamente isso aqui que eu ensinei para vocês, dividi o quadro branco em 4 e aí fui colocando lá. Se a gente for para o apartamento, o que a gente ganha? Aí eles foram falando, né? A gente vai ficar mais perto da escola, a gente vai poder acordar um pouquinho mais tarde, a gente vai... Eles foram pontuando, tá? Vai ficar mais perto da praia, eles foram pontuando o que eles gostavam. Aí por que eu falei que você tem que ouvir todo mundo? Porque o meu filho falava assim, porque lá onde tem o apartamento tem mais Pokestop. Pokestop, gente, é um treco do Pokémon. Só que para ele é importante, então ele pontuou como um ganho, tá? A minha filha falou, eu vou ficar mais perto das minhas amigas, porque as minhas amigas moram lá. Cada pessoa vai ter o seu próprio ganho. Então, você vai ter que trabalhar com isso. E a perda? Eu perco espaço. Eu perco a minha liberdade porque eu gosto de ficar no meu quarto sozinho. E o quarto lá é muito perto um do outro. Meu filho gosta de jogar videogame. E aí ele fica gritando que ele joga online. Então, o que ele perde? Ele perde que a minha mãe vai ficar reclamando que eu tô gritando porque meu quarto está muito perto do quarto dela. Então, a gente foi fazendo aquilo tudo. E aí, no final das contas, a gente chegou à conclusão de que os nossos ganhos eram maiores do que as nossas perdas. E a gente decidiu todo mundo junto por mudar. Mas, se só eu tivesse escolhido isso, ia ser como? Mãe, você que decidiu vir para cá. Mãe, tá apertado? A culpa é tua, você que quis vir. Tô incomodando na gritaria, mas a culpa é tua, você que quis vir. Por quê? Porque a pessoa tomou decisão sozinha. Então, a gente sempre tem que pensar, na hora de tomar decisão, de envolver outras pessoas para que não seja aquela história de que, já que você comprou, se vira. Já que foi você que quis comprar o carro financiado, se vira agora com o carro para pagar.
Já que foi você que quis trocar de casa, agora se vira para pagar o aluguel. Já que foi, entendeu? É isso que a gente tem que entender. Que quando a gente toma decisões financeiras difíceis, que vão ter um impacto de longo prazo, que vão impactar outras pessoas, a gente precisa analisar todos esses detalhes. E, gente, olha só, uma folha de papel. Você não precisa aqui de um planejamento financeiro estratégico. Você não precisa aqui contratar uma consultoria para poder fazer o mapeamento da viabilidade da sua vida. Não precisa. Foi uma folha de papel. No nosso processo de coaching, eu, os meus alunos, as pessoas que eu formo, elas usam perdas e ganhos. Em quais situações que a gente usa perdas e ganhos? Por exemplo, comprar um apartamento, comprar um carro ou não comprar um carro, mudar ou não a criança de escola. Vai ter impacto financeiro? Vai, você vai ter o ano inteiro pagando aquela prestação, e não só aquele ano. Quando a gente muda uma criança de escola, a gente já pensa nos próximos anos, né? A gente não fica mudando todo ano criança de escola. Então, tem um impacto. Viagem. Será que vale a pena a gente fazer essa viagem? Vale a pena? O que eu ganho fazendo essa viagem? Tá. O que eu perco fazendo essa viagem? Tá. O que eu ganho não fazendo a viagem? Porque, gente, você ganha também quando você não faz, tá? O que eu perco quando eu não faço a viagem? Tá lá. E aí você vai comparar e vai ver qual tem peso maior e vai conseguir decidir. Porque se você não fizer isso, vai ficar só no achismo. Ah, porque eu acho, ah, porque me disseram, ah, porque eu tô sentindo. E isso não é uma forma madura e adulta de tomar decisão, tá? Outras situações, por exemplo, imagina que o casal acabou de ter filho. E aí a esposa quer fazer a festa de 1 ano e o marido não quer. Aí fica aquela briga. Vamos fazer festa de 1 ano ou não vamos fazer festa de 1 ano? Vamos fazer festa de 1 ano ou não vamos fazer... Não, mas eu acho que não deve fazer, porque você gosta de gastar dinheiro com festa, eu não gosto. Para a discussão, senta, folha de papel na mão e vamos anotar. Fazer a festa de 1 ano. O que a gente ganha? Ah, vamos lá, vamos pensar. Ah, a gente ganha porque a gente vai reunir a família inteira e vai comemorar 1 ano do nosso filho. Ah, a gente ganha porque a gente vai ter foto. Quando fulano tiver 25 anos, ele vai ver aquela foto da festa de 1 ano dele. Ah, a gente ganha porque... Enfim, você vai colocar o ganho. O que a gente perde? Ah, a gente vai ter que abrir mão de um dinheiro que a gente está guardando para outra coisa para poder fazer isso. Ah, a gente perde que a gente vai gastar, vai ficar vários dias envolvido com festa. Então, a gente vai perder tempo para poder cuidar dos detalhes, porque não é só pagar, tem o tempo também que você gasta para isso. E assim vai. Depois que está tudo no papel, você olha para uma coisa e olha para outra e fala, e agora? Qual que tem peso maior? Qual que vai ter um impacto maior na minha vida? E aí você pega e decide, tá? Então, para finalizar, você já tem todos os dados. Qual que é a pergunta que você vai se fazer? Qual é o preço que eu estou disposto a pagar? Eu já sei que nos 2 casos eu vou ter ganhos e eu vou ter perdas. Mas qual é o preço? O preço é a perda, né? Qual é a perda que eu estou disposto a assumir? Tá? Porque o ganho a gente já sabe. Mas qual é a perda que eu estou disposta a assumir? Esse é o preço que eu vou pagar. Ter um apartamento próprio é maravilhoso. Agora, qual é o preço? 30 anos pagando parcela. 5 anos sem viajar no final do ano. Sei lá quanto tempo sem ir comer no restaurante. Qual é o preço que eu estou disposta a pagar? Tá? E, como eu já falei, se você está fazendo uma decisão que vai impactar a família inteira, é importante que todo mundo da família esteja envolvido, tá? Isso é muito importante. E outra coisa, que a decisão tem que ser baseada no que foi definido aqui. Porque tem gente que é muito engraçada. A pessoa vai lá, faz tudo que está aqui e termina e fala assim, ah, tá bom. Ah, mas a minha mãe mandou eu comprar um apartamento, eu vou comprar. Cara, então para que você fez isso tudo? Tudo bem, faz. Mesmo que você vá fazer o que tua mãe mandou, faz a ferramenta. Porque pelo menos você vai fazer consciente de que você avaliou os ganhos, avaliou as perdas, chegou à conclusão de que não era para comprar e só porque sua mãe mandou comprar, você foi lá e comprou. Agora, se é ela que vai pagar, não tem problema também, tá? Então, parou. Tem uma decisão difícil financeira para tomar? Não precisa ser só financeira, pode ser qualquer uma outra decisão na sua vida. Tem uma decisão difícil para tomar? Papelzinho na mão, folha branca, divide em 4,
trabalha perdas e ganhos que você vai analisar e você vai sair desse momento de reflexão com muito mais clareza, tendo certeza de que você fez tomou uma decisão consciente, mesmo que mais tarde você mude essa decisão. Pode ser que você decida não comprar o apartamento, e aí, um ano depois, você chega à conclusão de que naquele momento, um ano depois, a melhor coisa a fazer é comprar um apartamento. Talvez você tenha tido um aumento de salário, talvez você tenha tido, sei lá, alguma outra coisa mudou da sua vida e você achou que era melhor sim trocar de apartamento, comprar um apartamento financiado. Então, isso não quer dizer que você vai decidir para a tua vida inteira, mas isso quer dizer que naquele momento a melhor decisão a ser tomada é a que você decidiu, certo? Então, me conte aqui nos comentários se você já conhecia essa forma de tomar decisão, essa ferramenta de coaching que é perdas e ganhos, se você já usou, em qual caso que você já usou. Eu uso muito perdas e ganhos em vários casos na minha vida. Me conta aqui se você já usou e deixa aqui seu comentário para eu saber se você gostou dessa aula também. Se você quer que eu faça outras aulas ensinando ferramentas que ajudam você a tomar decisões. Se você quiser, me fale aqui que eu vou fazer outras aulas também. Se você ainda não está inscrito aqui nesse canal, aproveita. Se inscreve, porque eu estou fazendo várias aulas aqui gratuitas para te ensinar a crescer na sua vida pessoal, profissional e financeira. E aproveita e compartilha esse vídeo também, porque muitas pessoas não sabem tomar decisões, ficam esperando pela opinião do outro e depois se arrepende porque o que o outro te indicou não era o mais adequado para você. Então, compartilhe esse vídeo também para que outras pessoas possam aprender a tomar decisões. Se você fizer a ferramenta aí, ou melhor, quando você fizer a sua ferramenta, me conta aí qual foi o resultado que deu, tá bom? Grande beijo, a gente se vê na próxima aula.